Olá, assinante da TV Destaque, pessoal que também nos acompanha pelo canal d11.com.br. É sempre um grande prazer poder estar com vocês e trazer um pouco mais de informações jurídicas, né? Primando sempre pelo direito do cidadão. Gostaríamos de lembrar, antes de apresentar, né, Clóvis, o nosso convidado de hoje, que o nosso programa, ao ar no domingo às 22 horas, ele também é reprisado às terças-feiras, às 7h30 da manhã. Caso você esteja fora da região de Guarulhos, não seja possível acompanhar pela TV Destaque, que é uma TV local aqui de Guarulhos, você pode acompanhar pelo canal d11.com.br, em tempo real, né, no momento da apresentação. Posteriormente, quem tiver interesse em rever a entrevista ou recomendar alguma pessoa interessada, algum amigo, as nossas entrevistas ficam armazenadas no canal da TV Proleges. Então é proleges.com.br. Cantinho direito ali tem o linkzinho TV Proleges. Todas as entrevistas estão armazenadas ali. Contatos, sugestão de pauta, questionamentos. Nosso e-mail proleges@proleges.com.br. Mais uma vez é um prazer muito grande estar com vocês. Hoje, aqui com o meu grande amigo, Dr. Clóvis Brasil, que vai fazer a apresentação do nosso ilustre entrevistado de hoje. Muito bem, doutora Rosana. Alegria de mais uma vez compartilhar o programa com você, telespectador da TV Destaque. Hoje nós vamos entrevistar o Dr. Claudemir Mack, que é advogado, esse foi meu aluno, né? E você foi meu aluno lá nos anos de 95, 96, né? 20 aninhos, né? Todo mundo de Guarulhos, Clóvis, foi seu aluno, né? Eu fui, o Geraldo já está se manifestando ali atrás das câmeras, né? Também foi. Eu estou desconfiado que eu estou ficando velho. O melhor aluno, Geraldo? O dono da TV disse que foi o melhor aluno, a gente concorda, né, Clóvis? Está ótimo. Eu vou buscar um desconto, foi no final do mês. Bom, o Claudemir, então, já era corretor de seguros, né? Atua na área da advocacia, ele é inclusive presidente da Comissão de Direito Securitário da OAB, aqui da subseção de Guarulhos, né? É sócio proprietário da TCA, administradora e corretora de seguros, né? Tem vinculação com o diretor regional do SINCOR, que é o Sindicato de Corretores de Seguros do Estado de São Paulo, né? E, conforme já falei, é o corretor profissional. E por que nós o convidamos? Justamente porque é na área de seguro que nós temos muitas questões, muitas dúvidas, né? E com os riscos aumentando em todas as situações, o seguro é cada vez mais necessário. E dúvidas surgem, e às vezes por falta de informação, a gente paga o seguro e não consegue a tão almejada indenização. Doutor Claudemir, seja bem-vindo ao nosso programa, as suas primeiras considerações, e depois então vamos uma pauta de perguntas aqui para tirar as dúvidas dos nossos telespectadores. A pauta é gigante. Primeiramente é uma honra, né, estar presente aqui no programa, agradeço muito o convite, né? Conheci aqui a doutora Rosana aqui, obrigado pelo convite. Doutor Clóvis, como ele já disse, fui aluno dele, uma honra também ter sido aluno dele, porque muito aprendi com ele. E como vocês brincaram, mas é uma verdade, né? Muitos alunos aqui de Guarulhos passaram por eles, né? Muitos advogados hoje, bem-sucedidos, passaram pela aula do Dr. Clóvis. Então, assim, o direito securitário, ele tem um capítulo muito importante no Código Civil, né? Então, tamanha a importância do direito securitário, o Código Civil reservou um capítulo só para tratar sobre seguro. E as pessoas não levam muito isso em consideração no dia a dia. A gente está falando, obviamente, para atender aquele público-alvo, não o público técnico, né? A gente está falando do público consumidor final, né? Então, assim, a gente tem, do artigo 757 a 802, trata sobre seguro. Então, assim, a gente está procurando hoje disseminar essa cultura do seguro perante a sociedade, a necessidade, né? Nós, como os corretores profissionais de seguros, nós temos um papel fundamental como agentes do bem-estar social.
Porque à medida que a gente devolve o patrimônio à pessoa, né, quando tem um veículo furtado ou roubado, ou então quando a gente mesmo indeniza, no caso de uma morte, um beneficiário de uma vítima fatal, a gente está fazendo o nosso papel social, né? Então, trazendo uma tranquilidade jurídica para essa pessoa. Então, é isso, o papel do corretor de seguros, né? Nosso papel como advogado também, especialista em direito securitário, é esse, disseminar, né, essa cultura do seguro, a necessidade da população toda, em geral, ter o seguro, né? É muito importante. Com certeza. Eu abro, Clóvis, a primeira pergunta. Vamos fazer o seguinte, deixa eu colocar a primeira questão para o... É porque, como a gente comentou no início, né, para o nosso telespectador até entender, a nossa pauta aqui de seguro é gigante e nós tentamos abordar todos os assuntos. Primeiro, Claudemir, para você dar uma visão geral, quais são os principais ramos do seguro hoje? Em que atuação que ele se destaca mais? Então, hoje nós temos aí um seguro que é mais comumente, né, que a gente vê, é o seguro de automóvel, o seguro residencial, o seguro de transportes, né? A gente tem no seguro de transportes, a gente tem várias modalidades de seguro de transporte hoje. Nós temos o terrestre, que é o rodoviário, né? Nós temos o transporte aéreo, temos o transporte ferroviário, né? Então, o modal de transporte é bem extenso. Nós temos o seguro empresarial. Então, assim, a modalidade e os ramos de seguro são diversos. Então, por isso que a gente entende que até mesmo na parte do direito, deveríamos ter até varas especializadas na justiça tratando dessa modalidade, que é muito importante para a gente ter esse tratamento, né? Então, assim, diversas são as modalidades e muito importante essa abordagem. Você não quer levar a sugestão das seguradoras fazer o seguro casamento? Eu acho que daria um bom mercado. Mas o contrato é de alto risco. E o risco, eles não vão assumir esse risco. O risco é bem grande, mas já escutei, mas já escutei algo parecido, mas no sentido de você ter uma proteção com relação àqueles preparativos do casamento. Existe um seguro para o casamento da preparação, dos preparativos para o casamento. Ou seja, você prepara toda a festa, organiza, e normalmente se gasta muito dinheiro com isso, e de repente... muitas empresas terminam frustrando a festa. Exatamente. Então, a gente já tem empresas especializadas tratando desse assunto, sim. Então, eu tenho certeza que em breve vão ter alguma coisa com relação ao seguro do casamento. A doutora Rosana ficou preocupada, porque ela, como advogada de direito de família, falou, pô, e como é que fica o meu mercado de trabalho? Não, para mim seria ótimo, porque, olha, tantas situações em que ou um ou outro dos cônjuges não tem condição de arcar, né, com o seu compromisso de pensão, enfim, se tivesse um seguro, eu estaria um pouco mais tranquila, doutor. Eu ia até gostar. Deixa eu fazer para o doutor 2 perguntas ao mesmo tempo, aí para a gente tentar otimizar. Okay. Bom, como a gente está tendo uma abordagem hoje mais para o público consumidor, primeira coisa que eu queria que o senhor explicasse para o nosso telespectador, quais os cuidados que o consumidor deve tomar ao contratar o seguro, e já emendando, quais os cuidados esse mesmo consumidor tem que ter no preenchimento do famoso perfil. É importante o consumidor estar atento, na hora da contratação do seguro, procurar um corretor profissional de seguros. Então, isso é fundamental. Ele é o técnico, ele é o responsável, ele é habilitado, ele estudou para isso, então ele vai te orientar da melhor forma e atender as suas necessidades. Isso é muito importante. Descartar um pouco essa história de fazer seguro com bancos, né, com instituições financeiras, porque o gerente está ali, mas ele não tem essa capacidade que o corretor de seguros, corretor profissional de seguros tem. Então, fique atento a isso. O corretor, você não vai encontrar ele nunca mais. E o corretor bom é na hora do sinistro. Exatamente. Não é na hora da contratação. Exatamente. Né? Eu falo porque já precisei. É bem por aí mesmo, professora. Então, a gente tem que tomar muito cuidado com isso. Então, logicamente, escolher um bom profissional, ter referência desse profissional e tomar cuidado nessa escolha. Dando sequência, né, a gente tem que tomar muito cuidado também na contratação, na hora do preenchimento do questionário de avaliação de risco, que a gente chama, que o famoso perfil, né? Que hoje já é certo, né? Todo mundo conhece, que esse perfil, ele dimensiona o risco para a seguradora.
Então, às vezes, a gente tem um mesmo veículo, por exemplo, um Palio, que para um segurado será um determinado preço e para outro segurado será outro determinado preço. Por conta de CEP, de região de risco, por conta de condutores do veículo. Idade, principalmente. Nós passamos por isso, né, Clóvis, com nossos filhos. Exatamente, nós passamos mesmo. E utilização do veículo também. O filho, normalmente, ele está fazendo faculdade e, às vezes, ele vai para a faculdade e deixa o carro na rua, em exposição. E são esses pequenos detalhes que, às vezes, a pessoa omite e que, na hora da contratação, você reduz o custo do seguro, o prêmio do seguro, só que na hora da indenização você corre um sério risco de não recebê-la. Né? Aí a seguradora vai lá, faz a sindicância e constata que aquele carro não estava sendo utilizado da forma como foi contratado. E, infelizmente, para nós, né, o judiciário já está vendo que o perfil tem que ser obedecido. É regra. Então, por isso, obedeça o perfil, tenha atenção, porque durante um ano de vigência, a gente faz um perfil no início do seguro. Mas durante esse ano de vigência, acontecem alterações. O ano anterior, meu filho não tinha 18 anos, por exemplo. E nesse período ele completou 18 anos. E aí a necessidade, na renovação, também tomar o cuidado de informar a seguradora, o corretor de seguros, para informar, meu filho completou 18 anos, tirou a habilitação, ele não dirigia o carro, agora ele vai passar a dirigir. Então, esses cuidados são primordiais na contratação. Eu posso, numa apólice em vigor, também eu posso aditá-la no meio da vigência? Perfeitamente. Para quando há alguma alteração, vamos supor, eu estou morando num apartamento com garagem interna. Aí, lá no meio da vigência do seguro, ainda faltam 6 meses, eu mudo para uma casa e o carro vai ficar na rua. Tem que ser feita a alteração. Tem que fazer a alteração. No nosso meio... Inclusive vai ter um custo. Exato. Pode, às vezes... Normalmente vai ter um custo. Normalmente vai ter um custo. Quando você percebe que você está agravando o risco, tirando da garagem, por exemplo, e colocando na rua, você está agravando. Mas pode ser ao inverso também. Você pode estar minimizando o risco para a seguradora. Saindo da rua e indo para a garagem. Exatamente. E você pode ter uma redução de custo. É importante a gente salientar isso, porque o perfil, ele não só agrava o risco, mas ele reduz custos também. Então, se você tiver um risco bom, né, que a gente chama no seguro, você vai ter um custo menor. Tá? Bom, o nosso primeiro bloco já praticamente está encerrado, né? O Geraldo está ali já finalizando, né? E nós agora no segundo bloco vamos trazer algumas questões importantes a respeito do seguro obrigatório, né? Do DPVAT, chamado seguro obrigatório. Que tanta polêmica e tantas questões e dúvidas tem suscitado. Nós vamos a um breve intervalo e voltamos já com novos questionamentos a respeito do DPVAT.